Olá, turminha, bom dia. Quem tá falando com vocês aqui mais uma vez é a Pro Juliana. Espero que todos estejam bem. Vamos hoje dar continuidade à nossa atividade da língua portuguesa com o capítulo 5, com a correção das atividades, certo? Começamos primeiro com a gramática. Gramática, vamos corrigir a atividade da página 125 e 126, onde o assunto é frases interrogativas e frases exclamativas. Primeiro, vamos ler junto? Primeira questão. Lá vem o trem, cheio de bichos, cheio de bichos. Lá vem o trem. Atenção, muita atenção. Quantos bichos há em cada vagão? Lá vem o trem, lá vem o trem. Bichos com rabo, lá vai o trem. Então, número 2. Releia as frases e responda se souber. Quantos bichos há no vagão? Letra A. Essa frase, ela faz uma pergunta, ela afirma alguma coisa ou ela nega alguma coisa? Então, a Pro colocou apenas a resposta aqui, ó. Faz uma pergunta. Letra B. Essa frase termina com ponto de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação. Ela termina com um ponto de interrogação. Pro, o que é frase? O que é frase? Vamos relembrar o que é frase. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras com sentido completo que transmite uma informação. Então, aqui nessa informação, quantos bichos há no vagão, é uma frase interrogativa, pois ela está fazendo uma pergunta. Continuando a correção agora na página 126. Releia as frases. Atenção, muita atenção. Nessa terceira questão tem a letra A. A pergunta é: essas frases negam alguma coisa, faz uma pergunta ou expressam sentimentos e emoção? A Pro só colocou apenas a resposta: expressam sentimentos e emoção. Letra B. Essas frases terminam com. Vamos observar a frase atenção, muita atenção. As duas frases elas terminam com ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Pro colocou a resposta aqui, ó, ponto de exclamação. Fique de olho. Na escrita, as frases iniciam com letras maiúsculas e terminam sempre com sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, uma interrogação, uma exclamação ou uma reticência. Deixando a gramática, vamos pegar agora a atividade suplementar, página 34, onde tem a questão número 9. Leia as palavras do quadro. Madeira, riacho, sorriso, arame, namorado, gangorra, parede, riqueza, guitarra, relógio, torrada e rato. Aí tem as colunas. Separe nas colunas de acordo com a posição do R das palavras. Então, R inicial, 2R e R entre as vogais. Então, todas as palavras que começaram com a letra R, nós colocamos aqui onde tem R inicial. Riacho, relógio, rato e riqueza. Com 2R, guitarra, sorriso, gangorra e torrada. E com R entre as vogais, arame, madeira, namorado e parede. Questão 10. Lê as palavras do quadro e em seguida responda. Amizade, parede, idade, cabide e dente. Letra A. Circule a sílaba tônica das palavras do quadro. Então, essas palavras, amizade, parede, idade, cabide e dente. A Pro não circulou, mas colocou em vermelho. Ó. Amizade, o za. Parede, o ré. Idade, o da. Cabide, o bi. E o dente, dem. A sílaba mais forte dessa palavra é a o quê? A antepenúltima, a penúltima ou a última? A penúltima. As palavras do quadro possuem som de I no final, mas são escritas com que letra? Letra E, amizade. Tá vendo? Parede, idade, cabide e dente. No final, todas elas têm um som de I, mas são escritas com a letra E. Número 11. Complete as palavras e responda. Caqui,
javali, sucuri e abacaxi. Então, nós completamos o espaçozinho todos com a vogal I. Letra A. O que essas palavras têm em comum quanto à sua terminação? Todas elas terminam com a letra I. E letra B. Qual a sílaba mais forte dessas palavras? A última sílaba. Eu destaquei a última sílaba para vocês verem. Caqui, javali, uri, sucuri, uri e o abacaxi, xi. Ok? Tudo ok? Vamos agora pegar o livro na página 108. Também foi uma correção. Elabore uma frase para cada um dos sinais de pontuação. Antes da atividade, vamos ler um lembretezinho sobre cada pontuação, certo? Então, veja a seguir alguns sinais de pontuação. Ponto final. Indica o final de uma frase. Exemplo. Como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Terminou a frase, usamos o ponto final. Vírgula. É utilizada para separar os itens de uma sequência. Também é usada após nome de lugares que vem antes da data, quando escrevemos uma carta e ainda para inserir um texto como explicação. Exemplo. Os itens usados no experimento 2 foram bola, vírgula, pedaço de madeira, vírgula, chave, vírgula, colher de metal e tampa de plástico. Exemplos também em uma data. Belém, vírgula, 19 de agosto de 2017. Ou seja, vírgula, para duas aparições consecutivas da mesma lua se passam de 29 a 30 dias. Então, são exemplos que a gente pode usar a vírgula. Ponto de exclamação. É empregado para demonstrar uma entonação de admiração ou surpresa. Exemplo. Pronto! Ponto de exclamação. Você já entendeu porque a lua é o segundo astro mais importante para os indígenas. Nada é mais atraente do que ela no céu. Então, eu estou admirando e exclamando. Ponto de interrogação. Utilizado para fazermos uma pergunta. Exemplo. A água com sal congela? Então, eu fiz uma pergunta. Baseado nisso que a Pro acabou de ler, vocês tinham que elaborar uma frase com cada um dos sinais de pontuação. Então, ponto final, vírgula, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Aí, uma resposta pessoal. A Pro fez aqui exemplos de algumas frases. Então, ponto final. Ele é um garoto esperto. Vírgula, fui à feira para comprar bananas, melão e melancia. Ponto de exclamação. Que belo dia! E um ponto de interrogação. Qual o seu nome? Dando continuidade à nossa atividade do livro na página agora 109, vamos trabalhar a ortografia, o uso do E e do I. Você já teve dúvida ao escrever uma palavra perguntando se ela terminava com E ou com I? Isso acontece porque algumas palavras terminam com a letra E e são pronunciadas como se estivesse com a letra I. Veja as palavras quente, abacate, iate e abacaxi. Aí tem duas questões. Letra A, separe a sílaba dessas palavras. E letra B, qual a sílaba tônica das palavras, que terminam com E e terminam com I. Vocês vão dar uma pausazinha aí, responder essas duas questões e retornar que a gente vai fazer a correção, certo? Retornando à nossa correção, vamos lá para a resposta que vocês fizeram. Então, separar a sílaba dessas palavras foi a questão número 5, letra A. Então, quente, como eu separei, abacate, aiti e abacaxi. Qual é a sílaba tônica das palavras terminadas em E? Quais são as sílabas tônicas? Antepenúltima, penúltima ou última. Então, quente, penúltima. Abacate, penúltima. Então, são as duas palavras terminadas em E que tem a penúltima sílaba sendo a sílaba mais forte. E terminadas em I, nós temos iate e abacaxi. As duas sílabas tônicas, a sílaba mais forte é a última.
Ainda na página 109, nós temos assim: teste seu conhecimento, complete as lacunas das palavras corretamente com E ou com I. Em alguns lugares do Brasil, quando uma palavra termina com E e não recebe o acento, a letra E é pronunciada com som semelhante ao som do I. Desse modo, quando tiver dúvida na escrita de palavras terminadas em E ou I, lembre-se: se a sílaba mais forte da palavra for a última, ela deve ser sempre escrita com I. Exemplo: abacaxi, iate, caqui, aqui e javali. Se a sílaba mais forte for a penúltima, ela deve ser escrita com E. Exemplo: quente, pente, noite, chave e fase. Letra A. Você vai completar as lacunas das palavras corretamente com E ou com I. Então, nós temos aqui palavras A, B, C, D, E, F e o G, todas faltando uma letra, ou a letra E ou a letra I. Você vai dar mais uma pausa, vai responder essa questão número 6 e nós voltamos com a correção, certo? Voltando com a correção, responda. A. Termina com E ou com I, com E, peixe. Brilhante, que a gente fala brilhante, mas escreve com E. Termina com E ou com I, com E. Crescente, jabuti com I, saci com I, ave com E e ali com I, certo? Dando continuidade, só que agora você vai para a página 112 no livro de vocês. Tem um textozinho sobre a tirinha. Observe a tirinha. Neste capítulo, lemos e escrevemos relatórios de observação científica, não foi? Verificamos que os indígenas brasileiros utilizaram métodos de conhecimento empírico, que são próprios de sua cultura, não foi? Vimos também que existem várias formas de fazer ciências. Pode ser fora do laboratório, utilizando objetos do dia a dia. Observando a natureza e olhando as estrelas. Agora vamos conhecer o grande cientista Isaac Newton. Para isso, leia a tirinha a seguir. Então, a gente observa que ele é sentado, lendo um livro. Depois, cai uma maçã sobre a sua cabeça. Ele pega a maçã e observa. Tem uma ideia, sai correndo e depois ele tem uma banquinha aqui vendendo torta de maçã. Aí na página 113 tem a questão do 1 até a questão 6. Vocês também vão dar uma pausa para responder e depois vamos voltar com a nossa correção. No 1 tem assim: a história da tirinha relatada por Isaac Newton. O que ele está fazendo no primeiro quadrinho? Número 2. O que aconteceu enquanto ele estava sentado embaixo de uma macieira? Número 3. Como Isaac Newton era um cientista, ele deve ter formulado várias perguntas ao longo da vida, para a partir delas realizar experimentos. Em qual quadrinho está representando o momento que ele tinha uma dúvida? Número 4. No quarto quadrinho, o que indica que ele teve uma ideia? Número 5. De acordo com a tirinha, qual foi a ideia que o cientista teve? E o número 6, considerando o final da história, qual foi a pergunta que Isaac Newton fez? Marque um X no item correto. Dê uma pausa, responda essas questões e depois você retorna para a aula para a gente fazer a autocorreção. Voltando. Número 1. A história da tirinha relata Isaac Newton, certo? O que ele estava fazendo no primeiro quadrinho? Então, no primeiro quadrinho ele estava estudando ou lendo. Quem colocou lendo também a gente pode colocar como uma afirmação correta. O que aconteceu quando ele estava sentado embaixo de uma macieira? Uma maçã caiu em sua cabeça. Como Isaac Newton era um cientista, ele deve ter formulado várias perguntas ao longo da vida, para a partir delas realizar experimentos. Em qual quadrinho está representado o momento em que ele tinha uma dúvida?
no terceiro quadrinho. Quando ele para, bota a mão na cabeça, assim, parecendo que ele tá pensando, né? Número 4. No quarto quadrinho, o que indica que ele teve uma ideia? Então, no quarto quadrinho tem um desenho aí de uma lâmpada. Então, significa que ele teve uma ideia. Número 5. De acordo com a tirinha, qual foi a ideia que o cientista teve? Fazer doces e torta de maçã para vender. Ele saiu correndo com essa ideia na cabeça. Considerando o final da história, qual foi a pergunta que Newton fez? Marque um X no item correto. Então, qual foi a pergunta que você acha que Isaac Newton fez? Primeira pergunta, por que as maçãs caem? Segunda pergunta, por que essa maçã caiu na minha cabeça? Terceira pergunta, o que eu posso fazer com a maçã que estão caindo da árvore? E a última pergunta, como é possível saber quando as maçãs vão cair? Então, de acordo com a tirinha, a pergunta que se encaixa aí na letra C, na sexta questão, é a terceira pergunta. O que eu posso fazer com as maçãs que estão caindo da árvore? Então, ao ver as maçãs caírem da árvore, Newton se questiona por que elas caem sempre para baixo, em vez de irem para os lados ou mesmo para cima. Para conhecer um pouco a história desse importante cientista, assista um vídeo Monumento Histórico, Lei da Gravidade, do Quintal da Cultura. Então, esse vídeo ele está disponível no YouTube e vocês podem procurar para assistir, certo? E aí nós temos na página 115, compreendendo o texto das páginas 114 e 115. Que fruta você mais gosta de comer? Você sabe de onde ela vem? A cientista Sueli Ângelo sempre se interessou muito por plantas e produziu um texto a seguir para nos explicar um pouco mais sobre elas. Leia e se divirta. Vamos acompanhar a leitura, página 114. De onde vêm as plantas exóticas? Você sabia que muitas plantas viajaram muito até chegar ao Brasil? Por isso são chamadas de exóticas. No estudo da planta, a palavra exótica quer dizer que a planta não pertence à vegetação que se originou naquele lugar. Então, ela não pertence aqui naquele lugar, ela veio de algum lugar. Já quando falamos da palavra nativa no Brasil, estamos nos referindo àquelas que se originam aqui mesmo, quer dizer que são daqui do Brasil, nos diferentes tipos de vegetação brasileira. Na geografia, as plantas é muito comum delas viajarem o mundo acompanhando as pessoas, trazidas por acaso em embarcações ou pelos ventos, pelas correntes marítimas, por animais, entre outras formas. Para entender o caminho percorrido pelas plantas exóticas, é preciso saber onde ela supostamente surgiu e como foram domesticadas pelo homem, como foi que ela chegou até aqui. No caso dessa palavra domesticada, é dizer que uma planta ou um animal são domesticados quando o homem cultiva ou cria e vai selecionando ao longo de gerações, com a característica do seu interesse. Continuando a leitura na página 115. Por exemplo, o milho sofreu muitas modificações até se tornar como conhecemos hoje. A planta que lhe deu origem era muito pequena, semelhante a uma gramínea. Seu nome era Theopsiste. Com o passar do tempo, ela foi sendo cultivada, criada e selecionada. Atualmente, encontramos numerosas variedades, diversas formas de espigas, sementes com todos os tipos de cores, brancas, amarelas, alaranjadas, vermelhas e até pretas. O milho teve origem no México e foi domesticado há cerca de 4.000 anos e levado para a Europa somente no século XV. No Brasil, seu cultivo iniciou-se com a chegada dos colonizadores, mas os indígenas já consumiam esse cereal há muito tempo. Muitas das frutas apreciadas pelo brasileiro não são nativas do Brasil. Frutas exóticas são aquelas que foram introduzidas no Brasil
por viajantes, colonizadores, curiosos ou mesmo acidentalmente. Calcula-se que mais de 3.000 espécies de frutas exóticas, conhecidas até o momento, foram transportadas no mundo pelo homem. Por outro lado, não há nenhuma estimativa sobre o número de frutas nativas utilizadas pelo homem, ou seja, sabemos mais sobre frutas exóticas que viajaram pelo mundo do que sobre as frutas da fruta do nosso próprio país. No Brasil, as primeiras frutas exóticas foram trazidas pelos colonizadores portugueses, que trouxeram espécies tropicais de outra região do mundo. A bananeira parece ter sido uma das primeiras frutas transportadas do Oriente para o Brasil. Então, tem duas perguntas para vocês pensarem aí e responderem uma resposta pessoal, uma atividade prática, oralmente, conversar com a mamãe, com o papai. Não precisa escrever nada agora. Qual a sua fruta favorita? Aí você vai pensar qual é a sua fruta favorita. Ela é nativa ou ela é exótica? Ela é daqui do Brasil ou ela foi trazida? Se é exótica, de onde ela veio e como ela chegou aqui no Brasil? Pesquisem em uma data combinada, iremos compartilhar com os colegas, certo? Segunda questão. Das frutas citadas no texto e na legenda das fotos, de quais você mais gosta? Nós temos aí a primeira legenda, o milho, e a segunda nós encontramos o abacaxi, nós temos também a banana, temos o mamão, a laranja e o melão. Qual dessas aí? Também encontramos a maçã, temos aí maçãs, melancia. Qual dessas aí você mais gosta? Agora é com você. Realize a atividade do livro da página 110, a atividade suplementar da página 35, 36 e 37 e junto com sua família, monte o boneco da coleção Lendo Mundo, que está lá no finalzinho do livro, a personagem Tina da Turma do Conhecimento. Então temos aí 3 atividades: livro, suplementar e montar um bonequinho. Monte direitinho, guarde com carinho, que ao retornar vamos fazer um trabalho, certo? E assim concluímos o nosso capítulo 5. A nossa próxima aula de português já iremos começar com o livro 2, o capítulo 6. Um grande abraço, um beijo, Pro Júlia.